Deixa eu só dar um gole aqui na água. Bom, então eu vou compartilhar com vocês algumas experiências que eu vi. Essa daqui é uma revista de uma rede que eu participo, a rede Biolac. Gabriel também participa, acho que é Emanuele, né? Também está aí. É a terceira edição, inclusive o Gabriel, eu esqueci até de falar, o Hélio construiu o biodigestor, fez o trabalho inicial lá, e o Gabriel, que está aqui, um dos nossos instrutores, ele fez o trabalho de conclusão de curso dele também com o biodigestor. Então ele fez um outro monitoramento, né? Depois lá de um tempo no biodigestor. Tá? A gente teve que fazer uma diluição, inclusive, nos dejetos, porque a produção da universidade não foi o que a gente esperava, né? Porque ia chegar uma quantidade de suínos e demorou a chegar, enfim. E aí a gente teve que fazer uma adaptação, fez uma diluição e analisou o efeito disso aí no sistema, no biodigestor. Bom, aqui nessa revista tem vários estudos de caso bem interessantes, vocês podem olhar, está online. Esse artigo aqui apresenta um estudo de caso aqui em Cuba, lá em Cuba, né? Da utilização de biodigestores. Então, aqui estão os biodigestores tubulares, ó, construídos, aqui está chamando de plástico, né? Mas pode ser PVC ou pode ser alguma manta geotexto também, tá? Então tá aqui os biodigestores, certo? Também foi apresentado esse como estudo de caso, também lá em Cuba, esse biodigestor de cúpula móvel, tá vendo aqui, ó? E usa também o efluente aqui para o cultivo, do lado do cultivo, tá? Esse aqui é um outro biodigestor já de cúpula fixa, né? Cúpula fixa. Eu não li, eu não consegui verificar se eles usam o digestato para cultivo de alguma coisa. Mas aqui está claramente um gasômetro, ó, onde eles fazem o monitoramento do gás produzido. Ou um lavador de gás. Ah, eu lembrei outra coisa. O tratamento do gás sulfídrico, estações de tratamento, pode ser um lavador de gás, né? Um tratamento físico-químico. Então você consegue lavar o gás e extrair o gás sulfídrico. Tá? Aqui tem um outro biodigestor, lagoa coberta. Então é uma lagoa, eles escavam, né, uma lagoa, impermeabilizam o solo e aqui tem a bolsa de gás. Ó. Está assim porque tem muito gás produzido aqui, certo? Acumulado. Ela vai inflando, né? Aqui é um outro estudo de caso em El Salvador, um biodigestor de pequena escala. Aqui tem um esquema do tanque de mistura, ó. Tá vendo o tanque de mistura que eu falei, o tanque de equalização, de 3.000 litros. Aqui tem a planta, a vista superior do biodigestor. Eu vou mostrar para vocês um outro desenho que fica mais claro. Aqui, ó, o corte dele, né? Então ele era tipo uma lagoa, né? Com esse perfil. E aqui está a membrana onde acumula o gás. Então aqui os dejetos entram aqui, ó, né? Saem aqui, e aí ocorrem as reações e o gás é acumulado aqui. Tá? E aí o gás é usado no próprio motor que eles usam para fazer a alimentação. Certo? Aqui está o esquema, né, dele, ó, caixa de entrada e caixa de saída, né? O outro corte, para ter ideia. Aqui tem algumas imagens, ó, da construção. E aqui está o danadinho, ó, tá cheio de gás. Tá vendo? E aqui alguns componentes, né, de entrada e saída, os tanques, né, de mistura de entrada e saída, com o afluente e o efluente. Aqui é um outro estudo de caso de uma ONG chamada Diaconia, que tem muita experiência nisso, e eu vou mostrar para vocês um método construtivo que eles construíram, inclusive, uma cartilha bem interessante. É o sertanejo, né, o biodigestor sertanejo. Então aqui a gente tem o biodigestor enterrado, ó, bem parecido com esse que a gente fez, enterrado com uma caixa d'água, né? Aqui tem a caixa de carga, a zona de reação, né? E aqui a caixa de saída. Então vai alimentando e vai passando, né? Aqui tem o senhorzinho operando, ó, colocando lá os dejetos. Aqui é um biodigestor para climas frios, uma possível solução, gente. Ó, vocês falaram, professor, mas em lugar mais frio, né? Então eles fizeram uma solução bem interessante na Espanha. Não, desculpa, não sei se é na Espanha. Agora me fugiu aqui, estou tentando encontrar. Um pesquisador tem do Equador e da Espanha, não sei. Bom, depois eu vejo se eu acho aqui.
Aqui está um biodigestor. O que foi que eles fizeram? Uh, eles fizeram esse componente aqui como um aquecedor, como uma estufa. Bem arcaicozinho, ó, bem rústico, né? Para poder o quê? A luz solar fazer aqui um efeito estufa, né? E aumentar a temperatura nele. Porque essa é uma região fria, certo? Não sei que país é esse, eu não consegui ver, tá? Mas está lá na revista da Rede Biolac. E essa daqui é uma possível solução. Pode construir também um sisteminha desse para manter uma temperatura mais elevada, certo? Aqui é um. Ah, tá. Aqui é um motor de combustão interna adaptado. Um motor de combustão interna a gasolina que foi convertido a biogás. Porque também, assim, o mercado às vezes não tem muitas opções de gerador a biogás. Então, eles fizeram uma adaptação de um motor de combustão interna para biogás. E aqui tem o, o biodigestor, né? Alimentando, ó, o geradorzinho com o controle de vazão, porque esses geradores precisam de uma vazão, tá? Específica. Eles só funcionam com uma vazão, dependendo do fabricante. Então ele aqui tem um controle de vazão, ele abre aqui a válvula para controlar a vazão, alimenta e aí acende as luzes aqui. Aí ele vê o potencial de geração de energia elétrica, né? Então eles conseguiram converter o motor de combustão interna de gasolina para um biogás. Como muitas oficinas fazem nos carros, né? Eles fazem a conversão para GNV. Então tem que ter cuidado e responsabilidade com isso, né? Aqui é um outro reator a escala de laboratório, tá vendo que foi construído um tubo de PVC, bem simplesinho a operação. Aqui é um gasômetro, né? Para medir a produção do gás, bem mais simples. Essa parte, na realidade, esse biodigestor, ele foi construído para ser automatizado, certo? Então aqui tem todo um esquema de automação que foi utilizado, as placas, tá vendo? E aí eles monitoravam em tempo real, né? Pela internet ou pelo celular, por exemplo, o quanto aquele biodigestor estava gerando de biogás. Tá? Então foi um sisteminha que eles desenvolveram para fazer esse monitoramento remoto. Bem interessante, né? Dá para fazer muita coisa. Tem muita coisa que você pode acoplar aí no seu sistema, né? E esse aqui é uma cartilha que eu queria apresentar para vocês, da Diaconia, que é muito interessante, são os 12 passos para construir um biodigestor, bem parecido com esse que eu mostrei lá do SECA, né, da UFAL, de uma forma bem mais simples, e vocês vão ver que é muito fácil. Então vamos ver lá. Então é o sertanejo, é essa... Vou sim deixar, Igor, disponibilizado, pode deixar, vou colocar lá. Se eu não coloquei, eu vou colocar também lá no materiais complementares, tá bom? Eu vou mostrar até um videozinho deles para vocês verem como é que é a construção, rapidinho. Então aqui está o biodigestor, né? Todo aquele esqueminha de entrada e saída. Veja que ele aproveita o terreno, né? Veja que essa parte aqui é mais baixa do que essa para poder exatamente forçar a passagem. E aqui ele tem, ó, dois níveis, né? Um para ficar com a parte mais sólida e outro para ficar com a parte mais líquida. Eles fazem já uma própria separação do biofertilizante aqui. Aqui está o biodigestor construído, ó, né? Aí a entrada a entrada e a saída aqui, né? Então, o primeiro passo, escavação, aí tem todo o passo a passo, gente, todo passo a passo. Isso vai depender, claro, da demanda de vocês, né? Aí vocês podem adaptar. Então, tá aí, ó, a escavação. Aí a construção das placas, ó. Em vez de você fazer aquelas formas que eu usei de aço para fazer os anéis de concreto, você pode fazer uma forma dessa aqui, ó, facinho. Já tem as dimensões, você monta as placas, ó, assim, tá vendo? Bem simples, enchendo no próprio solo, né? E aí você tem que tomar cuidado porque você vai precisar dos tubos, né? Porque eu não tenho isso aqui, né? Eu não tenho esses tubos que entram, então tem que fazer essas placas também perfuradas, essas placas que vão receber os tubos. É por isso que ele está fazendo já a concretagem dessa placa com um tubo aqui, ó, certo? Para ficar o furo, né? Aí tem a escavação, ó, o piso, nivelando, né? Fazendo a grade circular, tá vendo aí, ó, com alvenaria, colocando um concreto no fundo, uma base de concreto. Aí tem já o pedreiro construindo, é muito simples, ó. Lembrando aqui, ó, o furozinho com desculpa, a placa com o furozinho, né? É bem similar à construção daqueles blocos de cimento, né? De concreto. Então tá aqui, ó, e tem até
a distância, né? Um maior do que o outro, a altura, exatamente para poder ter a questão da entrada e saída, né? Aí tem, ó, toda a construção, tá vendo? Bem simples, né? Ele escava porque a gente vai ter uma força aqui, o empuxo, né? A pressão lateral, né? Então você pode ir escavando, depois preenchendo aqui ao redor do próprio solo, você vai ter uma ação e reação, né? Eu vou ter uma ação para cá e o solo vai reagir segurando essas placas, tá? Então é bem simples, ó. Então esse aqui é um build gestor. Aí eles constroem esses batentes aqui, ó. Daqui a pouco vocês vão ver para que servem esses batentes. E ele constrói no fundo, ele chumba, né? Um cano guia. Ele coloca um cano guia no centro, ó, com uma lata aqui, porque é o cano guia que eles vão encaixar a caixa d'água, tá? A caixa d'água e o defletor, certo? Aí ele mostra como é que eles fazem esse cano guia, né? É um tubo de PVC com cimento dentro, com concreto, tá? E uma barra de ferro dentro aqui, ó. Uma barra de ferro. E aí esse cano guia é esse aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Que é o cano guia que vai segurar a caixa d'água que vai servir de armazenamento de gás. Aqui são caixas de carga, que é onde ele vai colocar os dejetos, né? Vai colocar o dejeto aqui, e aí o dejeto vai entrar por aqui e vai cair dentro do meu biodigestor, certo? Aqui é a minha caixa de descarga. Enquanto eu faço a carga, aqui eu faço a descarga, né? Certo? Aí tem as dimensões, tudo bonitinho, como faz, né? Tem uma parte para remover lá, a parte líquida. Aqui, ó, é a instalação da caixa d'água, por isso que eu tenho o cano guia, ó, o cano guia, tá vendo esse cano guia aqui, que serve para prender a caixa d'água, né? Segurar a caixa d'água, fazer ela centralizada. Aqui eles colocam uma caixa de anel de zinco, então eles fazem dobram, né? Aí tem que ter cuidado para não se machucar e tal. Para que isso, gente? Para colocar aqui um plantio, alguma coisa, um contrapeso, para essa caixa d'água não tombar, caso o gás seja produzido e armazenado, né? Então, é uma forma de prender, tá bom? Então, eles fazem um jardinzinho, ó. Um jardinzinho lá para poder prender essa caixa d'água. Aí tem todo um passo a passo, eles fazem uma trave, gente, também, ó. Uma trave aqui de madeira para prender o cano guia, ó, e fazer com que fique estabilizado, né? Para fazendo com que essa caixa d'água ela não tombe, fique estabilizada. É uma outra alternativa que eu podia também ter usado lá no biodigestor lá do Hélio, né? E do que o Gabriel também trabalhou, tá? Então essa trava é importante. E aí tá a construção do sistema aí, ó, né? O cano guia e aqui a tubulação com registro de gás. Tá vendo? Eles estão instalando aqui a tubulação com registro de gás. Um cano, um tubo de 20 milímetros, tá? Com uma flange aqui, com vedação, enfim, né? Aí tem os detalhes dos garrafões que são colocados, porque eles colocam esses garrafões assim em cima, né? Para poder fazer a conexão com a saída do gás, enfim. Aí aqui tem a tubulação que vai levar o gás até a residência, né? Ou até o dreno, desculpa. E aí tem o dreno. Aqui é um dreno, uma tubulação muito simples, gente. Ó. É um cano por dentro de outro. Então esse cano aqui é esse que está por fora. E esse que entra por dentro é a linha de gás. Ou seja, o gás sai daqui, passa por esse dreno, e aí, como a água é mais pesada, ela vai sendo depositada aqui no dreno. Tá? E aí tem um furinho aqui para poder essa água sair. Tá certo? Então é assim que funciona o dreno, muito simples. E se quiser também instalar depois do dreno um purificador, né? Você pega um tubo e força a passagem do biogás por uma tubulação preenchida com palha de aço. E aí tá ali, ó, o gás, aqui tem a tubulação entrando onde? Na residência. Chegando aqui com uma válvula, ó, e indo para o fogão. Mas para isso tem que fazer adaptação, né? Então tá aqui uma pessoa furando os giclês para a saída da chama, né? Porque precisa ter uma abertura maior, tem que ter uma adaptação para isso, certo? Existe no mercado também fogões já para biogás, enfim. Mas a gente compra um fogão e tem que trocar os bicos, né? Porque às vezes
é gás natural, às vezes é o gás de cozinha, que que esqueci agora. Gabriel está perguntando, tem dimensionamento para a quantidade da palha de aço? Gabriel, na realidade, na literatura, existem estudos que fazem essa correlação de área superficial, enfim. Mas para esse processo mais simples, mais rústico, é muito simples. Uma tubulação, dependendo. Para um reator desse pequeno, uma tubulação do tamanho do dreno que foi usado ali é suficiente, preenchida com palha de aço. Agora, o que acontece? Com o tempo, você vai ter que repor essa palha de aço, porque ela vai sendo oxidada, exatamente por conta do gás sulfídrico, entendeu? Então, você vai ter que repor. Você pode fazer uma tubulação do mesmo tamanho do dreno e vai observando a quantidade, como ela vai sendo degradada, a palha de aço. Você vai ter que repor, tá bom? Então, você pode fazer dessa forma, tá? Aí, como é que funciona o manejo dos resíduos? O que é que eles fazem? Olha, gente, eles usam esterco. Para cada quilo de esterco, eles colocam mais 1 litro de água. Lembra que eu falei que às vezes tem que diluir? Então, aqui nós temos o balde de esterco bruto e aqui água. Então, para 1 quilo de esterco, eles colocam 1 litro de água. Essa é a razão, 1 para 1. Aí, o que é que eles fazem? Colocam na caixa de mistura, né? E ele vai com uma varinha empurrando, né? E aí, entra no biodigestor e sai aqui, né, o biofertilizante. E aí o que é que eles fazem com esse biofertilizante? Ele está pegando o biofertilizante e está usando para o cultivo de palma forrageira, né, que é usado para alimentação de animais, enfim, né, que é rica em água e assim, e dá em vários lugares, mesmo com temperaturas muito elevadas, né, no sertão tem muito, é danado para crescer, tá? Então ele está dando o destino aqui para, por exemplo, o cultivo de palma forrageira, tá bom? Então essa é uma possibilidade. Aqui eu tenho um vídeo que eu queria mostrar para vocês, um trecho rápido, tá? Que é bem interessante dessa experiência do projeto da Diaconia. Então, para isso, eu vou parar aqui de compartilhar e vou ter que abrir o YouTube. Compartilhar aqui com vocês. Vou colocar exatamente no ponto que me interessa, tá? Depois vocês vão assistir esse vídeo. Tem o link, vou passar lá no nosso Google Classroom. 2 minutos e 20, mais ou menos. Aqui, o mais Mostra todo o passo a complicado só passo. foi pagar os buracos. Aí deu uma pedra, mas aí a gente, um jeitinho, tiramos, construímos e estamos usando, tendo utilidade. Né? O biodigestor, que trouxe tanta coisa boa para a vida das famílias, é uma tecnologia simples. Você pode ter uma aí no seu quintal. Veja como funciona. Primeiro se escava um buraco e 2 valas em local adequado. Constrói-se o piso. Coloca-se o cano-guia ao centro. Canos também são instalados para se conectar às caixas de carga e descarga. Em seguida, constrói-se o tanque de fermentação com placas pré-moldadas. Uma caixa de fibra é acoplada para o armazenamento do biogás. Um sistema de filtragem como este e alguns drenos são instalados para reter a parte líquida. Uma tubulação conduz o biogás, gerado no biodigestor, até a cozinha da casa. Chegando até a casa, o fogão também deve ser adaptado para receber o gás, que deve apresentar chama regular, de coloração azul e não produzir barulho nem cheiro. Inicia a mão de obra. Pronto. Ok, gente? Então veja que a gente pode muito bem adaptar aquele biodigestor que eu mostrei de concreto para esse bem mais simples, né? Pode usar a mão de obra local e baratear muito, né? Esse daí não tem o purificador do gás. Eu aconselharia também colocar, tá?
Eu acho que é importante. E aí você pode fazer um purificador pequeno e uma colunazinha, né? O que é que você pode fazer? O gás não vai passar por aquela tubulação, você instala um tubo maior e enche aquele tubo de palha de aço, né? Com caps. E um bico de entrada, né? Bico de torneira, na entrada e na saída. E aí você monitora com o tempo como vai sendo degradada essas palhas de aço, para que você abra e substitua, né? Certo? Aí a minha sugestão é, se fizer isso, faz duas em paralelo, né? Duas em paralelo, porque enquanto uma for substituída, você tem uma outra para operar e não vai perder o gás ali no meio, certo? Então você pode adaptar. Beleza, gente? O que impede o efluente de retornar ao ponto de inserção? Carlos, não entendi não. Você quer perguntar aqui no microfone? Que impede o efluente de retornar ao ponto de inserção, ou seja, voltar para o início? Ah, refluxo. Beleza. Se for, ok. Carlos, pode voltar tranquilamente. Tem reatores que a gente usa sistema de recirculação, inclusive, né? Então você pode sim utilizar, reutilizar, né? Você pode pegar o que está sendo o digestado, você não tem produção, jogar lá de volta. Não tem nenhum problema, tá? Então você pode sim fazer isso. Inclusive existe sistemas de recirculação, reatores com recirculação para melhorar a eficiência do processo, tá bom? Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Eu queria fazer com vocês um Kahoot final para a gente encerrar hoje a nossa aula. A Alan está perguntando aqui: há uma válvula de segurança como uma panela de pressão para evitar que a vazão do gás seja muito alta para o fogão? É interessante isso, Alan. Tem lugares que instalam até manômetros, aqueles manômetrozinhos simples, tá? Para medir essa pressão. Mas no vídeo passou na cozinha, acho que inclusive no meu slide, tem uma válvula de entrada, um registro de entrada quando chega lá no fogão, tá? Para poder você fazer essa regulagem, né? Inclusive, no próprio fogão, ele tem também a válvula de acionar, né? Você pode regular também a altura da chama ali, certo? Então você pode ter esses dois dispositivos para controlar esse uso. Gente, então era isso. Fico muito contente de ter vocês aqui até essa hora, né? Num dia tão especial, né? Dia dos Namorados. Enfim, eu agradeço muito a atenção de vocês. A gente vai ter mais uma aula, né? Na próxima sexta. Nessa próxima aula, eu vou mostrar para vocês como calcular, estimar a produção de biogás e geração de energia. Vamos fazer algum estudo de caso. Obrigado, gente. Boa noite. Desculpa aí passar do horário. E até sexta, tá joia? Às 16 horas. Depois vai ter mais algumas atividadezinhas também para vocês. Grande abraço e tudo de bom para vocês. Se cuidem.